iniciando mais um programa de língua portuguesa aqui na UNEC TV, que é uma oportunidade que você tem de tirar assim algumas dúvidas e aprender um pouco mais sobre a nossa língua portuguesa. Então, mais uma vez, com a gente aqui, né, na UNEC TV, a Marlise, que é a nossa jornalista, e que tem aqui uma preocupação, né, que quer nos passar dessa preocupação, assim, eu gostaria então de ouvi-la. Olá, professor. Olá, você que está nos assistindo. Professor, hoje nós vamos falar sobre a pronúncia de algumas palavras. Nós encontramos assim pessoas que são até muito instruídas, têm curso superior, que pronunciam de um jeito incorreto. Trata-se da palavra adaptar a conjugação no presente do indicativo. Mas antes, vamos ver a nossa enquete para a gente ver como que as pessoas pronunciam nas ruas também. Eu me adapto com essa nova política da empresa. Tá, o que você lê pra gente? Tá errado aí, ó. Tá faltando letra aí nessa frase aí. Lê pra mim, por favor. Aí tá, eu me adepito com essa nova política da empresa. Então quem escreveu aí, escreveu errado. Qual que é a pronúncia correta? Eu me adapto com essa nova política da empresa. Eu me adapto com essas novas políticas da empresa. Eu me adapto com essa nova política da empresa. Eu me adapto com essa nova política da empresa. Então, professor, nós vimos que 3 pessoas disseram eu me adapto à nova política da empresa e 2 pessoas disseram eu me adapto. Como é que a gente pode explicar isso aí? Marlise, é um problema realmente sério. A gente ouve muito isso de pessoas aí até de curso superior, né? Isso é danado. Olha, veja só, quando você tem aí o verbo adaptar, aquelas pessoas que sabem escrever essa palavra, no caso do adapto, né? Verifica-se que esse P não está acompanhado de vogal. E as consoantes, quando não estão acompanhadas de vogal, elas pertencem, nesse caso, por exemplo, à sílaba anterior. Por exemplo, eu me adapto, aí vem um P, que nós chamamos de P mudo, portanto, jamais a gente poderia pronunciar essa palavra com adapito, porque se ela fosse escrita e tivesse um I no PI, aí sim, era adapito mesmo, não é? Mas essa palavra não tem, o P pertence ao adap. Veja só, a sílaba forte, que nós chamamos de sílaba tônica, ela é no da, adá. O P pertence. É a mesma coisa de, né, às vezes a pessoa vai, não, eu não captei isso, não é? Então, captar, cap, esse P também pertence o K, né, CA. E agora é coisa assim curiosa, né? Há outras palavras, né? O caso de optar, né? A pessoa às vezes fala, ninguém fala o apitar, né? Porque o apitar é conhecido, né? Vem aí do verbo apitar, que todo mundo conhece. Mas o apto, né? Quando a pessoa... Então, muitos acertam essa palavra apto. Possivelmente até é por esse conhecimento que eles têm do verbo apitar. Uhum. Portanto, o fulano ele é apto a esse serviço, né? Claro que essa palavra também, quem usa esse apto, são pessoas também mais esclarecidas, não é isso? Às vezes, na linguagem popular, é muito comum as pessoas falarem, né, utilizar uma outra, né? Ele leva jeito para esse serviço, né? Ele consegue fazer isso, ele acaba substituindo-os por outros sinônimos. Portanto, é bom que se observe, né, como que a palavra é escrita. Se ela, nesse caso, ela não está acompanhada do I, né, como nós dissemos,
Portanto, o P mudo, ele pertence à sílaba, normalmente essa sílaba anterior aí no exemplo que foi, né, colocado no exemplo que você nos apresentou. Então, a gente tem a pronúncia correta, eu me adapto, eu opto, nesse sentido, né, Capto, professor? né? Apto. É. Então, manter a atenção aí na hora de optar por algo. Muito Isso obrigada, aí. professor. Agora, vamos à nossa placa que nós encontramos na rua. Ela é muito comum encontrarmos em todos os lugares. Marlise, realmente a placa que foi apresentada hoje, ela é muito comum e aparece muito aí, né, de aluga-se apartamentos, vende-se casas, né? Isso é muito comum. Quando, nesse caso que você apresentou, que aluga-se apartamentos, veja, esse caso aí, a pessoa deve observar que a palavra a que está sendo referida nesse contexto são os apartamentos. Da mesma forma que vende-se casas, que às vezes a gente encontra nas placas, vende-se, né, casas, é o mesmo erro, porque a palavra a que nós estamos referindo, nesse caso, casas. E você transferindo isso para a voz passiva, que nós chamamos de voz passiva analítica, você vê que casas são vendidas e apartamentos são alugados. Então, veja, esses apartamentos e essas casas, no exemplo que nós estamos dando, ele tem essa função aí, é o termo sobre o qual se diz alguma coisa. Então, nós chamamos isso aí é o sujeito dessa frase. Portanto, esse verbo tem que concordar. Se você tem mais de um apartamento para vender, você é um corretor de imóvel, então você tem que colocar lá que alugam-se apartamentos ou vendem-se apartamentos. Agora, se você tem só um para alugar ou para vender, portanto, aluga-se apartamento e vende-se casa. Portanto, essa é a correção, a frase correta é esta. Muito obrigada, professor, por essas explicações. E aí a gente deu para perceber que as duas formas estão corretas. Alugam-se apartamentos ou aluga-se apartamento. Sujeito e verbo devem concordar. Vamos manter a atenção aí na hora de fazer as placas, né? É isso aí, muito bom. Então, a gente fica muito feliz de, né, ter podido responder essa questão. E nós vamos, daqui a pouco, para o nosso segundo quadro, já recebendo aqui a professora Cláudia. Portanto, não saia daí, nos aguarde. Continuando os nossos programas aqui de língua portuguesa, na UNEC TV, nós temos o prazer de continuar recebendo aqui a professora Cláudia, que é a coordenadora do curso de letras e também professora de língua portuguesa, em nosso programa. E hoje, professora, nós vamos falar de um assunto muito importante, principalmente nesse já início de ano letivo, que você, né, nós estávamos conversando aqui sobre isso, a importância da linguagem. E a gente sabe que nós, brasileiros, somos taxados de pessoas que leem pouco. Né? Claro que a gente vê nas bibliotecas de outros países, né, são bibliotecas muito grandes e sempre lotadas, também em livrarias, né, que são também livrarias e café. E a gente percebe, assim, tantas pessoas que estão ali tomando um cafezinho, mas lendo jornal ou lendo algum livro. E parece que isso no Brasil não é muito comum, né? Mas eu queria ver com você mesmo que a importância da linguagem. Né? Gostaria de ouvir você nesse sentido, quer dizer, da leitura
né, nesse processo de compreensão? Como que é isso? Realmente, a leitura é extremamente importante. E né, os brasileiros realmente leem menos do que em outros países. É também indiscutível a importância da leitura. Ler é extremamente importante para desenvolver uma série de capacidades. Capacidade de analisar, de criticar, de refletir e também escrever e falar. Então, quem lê, né, tem todas essas habilidades, tem uma facilidade em se expressar, tem muita facilidade em escrever, porque na medida que ele lê, ele reconhece, ele grava, ele filma as palavras. E, aliado com essa capacidade de reflexão, de análise, ele se torna, né, um ótimo falante e escritor. Portanto, né, aí como início do ano letivo, né, incentivar os jovens, as crianças a ler é muito importante. Mas existe um discurso, né, de que os jovens não leem, não gostam de ler, e isso se torna até, digamos, perigoso. Os jovens, eles leem, eles gostam de ler, só que eles fazem um tipo de leitura, às vezes, apenas. E é preciso que eles desenvolvam o gosto por outras leituras, né? Como, por exemplo, a leitura literária, os livros literários, porque a literatura é muito importante para desenvolver a capacidade crítica e reflexiva desse aluno. Mas essa leitura ela não pode ser uma leitura de imposição. Essa leitura tem que ser uma leitura de prazer, para que o indivíduo adquira todas essas capacidades. Portanto, ele tem que ter um acesso, né, a uma diversidade de leitura. E caso o jovem, o aluno, o adulto não goste de ler, mas sabe de sua importância para escrever, para ter essa capacidade de análise, de compreensão, é importante ler aquilo que gosta. Toda leitura é válida e importante. Uma leitura crítica, uma leitura com compreensão, e não apenas uma leitura mecânica, para reconhecer elementos referenciais de um texto. Onde nasceu, onde viveu, quantos anos tem, esses elementos que estão muito visíveis no texto. Então, essa leitura para tornar um indivíduo crítico e reflexivo não é uma leitura de reconhecer elementos visíveis no texto, e sim ter a capacidade de ler um texto e comparar com outro da mesma natureza e ser capaz de fazer críticas e análises sobre esses dois textos. Portanto, ler é fundamental. Não há o indivíduo nunca será completo sem a leitura. Realmente a gente fica assim, até feliz, né, de ouvir isso, porque a gente também, né, eu como professor de língua portuguesa já há muitos anos, sempre defendi essa ideia. E você fez eu lembrar de uma história que eu achei muito interessante. Eu tive uma aluna que, ao terminar o ensino médio, na época curso normal, ela já havia lido mais de 300 livros. E ela também, assim, muito organizada, tinha ali um relatório desses livros todos, aquelas partes principais, dos personagens, o assunto principal do livro. Né? E foi uma aluna assim, que, pelo menos durante toda a vida que eu acompanhei, a sua vida, os concursos que ela sempre fazia, né, fez mais de um, ela sempre estava em primeiro lugar. Naturalmente, a leitura deve ter ajudado muito, né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque além das exatas, né, tem essa capacidade
de ler o espaço físico, associando com fatos históricos, né? O próprio ambiente. E essa leitura plural, com certeza, né, foi a base para a aprovação deste aluno, né, de sucesso na sua vida aí profissional. Não há como negar, a leitura ela é imprescindível para a nossa vida. Agora, como fazer assim para motivar, né, os alunos a lerem, né? Bom, é um desafio, né? É um desafio, não só da escola, como também da família. Então, é preciso que em casa o aluno, o jovem, a criança, o adulto, ele tenha esse ambiente de leitura, que ele tenha livros, revistas, as crianças, os gibis, que ele tenha essa diversidade de leitura. E não somente aí o tablet, o computador, mas essa leitura do livro físico também. Porque nesse momento ele só tem aquela leitura de acesso. Ao passo que o computador, o tablet, ele não tem foca em uma leitura. A leitura fica fragmentada e diversificada. Ele sai de um link, passa para outro link e não tem essa concentração, esse foco em uma leitura. Então, o livro físico, a revistinha, o gibizinho, ele é importante aí para motivar esse aluno, esse jovem, a leitura. Pessoal, nós estamos encerrando aqui o nosso programa, né? Nosso tempo. Isso, então, gostaria de agradecê-la e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Viu? Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. E também agradecemos aí aos nossos telespectadores, né? Que têm nos mandado assim, algumas mensagens. E que bom, né? Nós estamos aí, né, reiniciando, né, um período letivo e estaremos também aqui na televisão, se Deus quiser, resolvendo com muita leitura, ou tentando assim, né, incentivar o pessoal a ler. Você que está nos acompanhando, nós agradecemos e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.